Eu espero que a gente tenha uma noite bem agradável de conhecimento, né? A gente tem alguns temas aí para falar e esses temas, eles são todos eles foram escolhidos a dedo assim, porque meu Deus do céu, na hora que a André começou a falar desses pontos aí, eu falei assim, nossa, André, esses pontos será sensacional abordar cada um desses pontos. Eu não vejo a hora da gente falar deles, poder contribuir o máximo aqui para vocês. E Andréia, eu fico feliz pelo convite e desejo que a gente tenha uma boa live aqui e que vocês tenham também, fiquem bem à vontade para perguntar, tá? A gente tem viajado bastante para falar sobre o produtor rural, né? Eu viajei bastante em Santa Catarina, Goiás, Paraná, para falar sobre esse curso de produtor rural. E aqui eu quero esclarecer o máximo de dúvidas que eu puder, especialmente para o produtor rural, beleza? Então vamos lá, Andréia. É. É, o primeiro ponto, eu gostaria de falar com você, assim, André, o que que nós temos, que nós vamos falar durante essa noite de hoje aí? O que que você preparou para a gente aí, André? Bom, você prefere que a gente fale todos os tópicos já no começo ou vamos falando aos Vamos, poucos? nós vamos falar assim, o que que nós vamos abordar hoje? Eu acho que legal, né, o pessoal entender o que a gente vai falar hoje, né? Certo. Falar assim só o tema, né? Para ele falar assim, nossa, vai falar isso, vai falar aquilo. Eu acho legal. Vamos lá, vamos ver o que tem aí. Bom, hoje nessa noite nós vamos começar falando sobre contas bancárias para os gastos pessoais e da produção rural, tá? O segundo tópico que nós vamos abordar aqui é sobre você, como produtor rural, está seguro com os contratos tipo parceria, comodato e arrendamento? Terceiro ponto, qual a importância da organização de nota fiscal eletrônica, não é nota fiscal eletrônica, perdão, de nota fiscal e documentos, que é os comprovantes dos seus gastos, né, do seu investimento na sua propriedade. Uhum. Depois nós temos como quarto tópico quais as consequências por não fazer o livro caixa, que para você talvez seja novidade. Aqui é o momento hoje de você tirar as suas dúvidas. E o quinto ponto é qual o maior medo, né, ou receio que o produtor rural tem em sanar, em adaptar-se às tantas mudanças, né? Então, nós soubemos aí que há 10 anos atrás não tinha as exigências que tem hoje. Então, é um período de adaptação que o produtor rural está passando, é um processo bem lento, possamos assim dizer, porque não é de uma hora para outra que você vai conseguir colocar todas as coisas em ordem, todas as coisas em dia. Mas nós estamos aqui para orientar você. E se você tem alguma dúvida, hoje é a hora. Com a palavra aí, professor Gabriel, com o primeiro tema. Legal. E tem mais uma coisa, viu, André? Que Exato. tem uma pergunta surpresa ali, né? Que essa pergunta surpresa só vai ficar sabendo quem ficar até o final. Exatamente. É isso daí. Bom, e se você gostar desses conteúdos que a gente for falar aqui agora, compartilhe aí nos grupos que você achar interessante. O pessoal vai falar tudo isso, eu acho super interessante. Compartilhe no grupo, compartilhe no WhatsApp, que vai ajudar bastante a divulgar essa informação para quem realmente precisa. Tá legal? Bom, vamos lá. Andréia, aqui eu preciso da sua ajuda, tá? Porque eu sozinho aqui eu não sou ninguém. Eu preciso de Pode você para falar. me ajudar aqui a lembrar, até porque, gente, vamos ser sinceros, a André é contadora especialista em produtor rural, eu também atuo na área, leciono cursos aí relacionados a produtor rural, a tributação do produtor rural, mas a Andréia aí, ela é filha de agricultor, é contadora. Andréia, você tem propriedade, absoluta autoridade para poder falar sobre esse assunto aí também, e a gente, juntos aqui, nós vamos fazer uma live sensacional. Tá bom? O primeiro tópico, né, Andréia? Você falou ali, por que contas bancárias separadas para gastos pessoais e para produção rural? Por que separar conta de gastos pessoais e produção rural? Né? André, nós sabemos que o produtor rural, quando ele tem o seu livro caixa na pessoa física lá, ele tem um ponto muito interessante que ele não é uma PJ, né, Andréia? Não tem aquela questão do princípio da entidade que tem que separar a conta da PJ não se mistura com a conta da PF, né? Por conta
vamos assim, de uma regra também e também de uma norma fiscal, de uma norma contábil que você não pode misturar as coisas. Show de bola. Bom, mas no caso da pessoa física, não existe assim uma lei nem nada que fala que a conta da pessoa física do produtor rural não pode ter gasto pessoal. Mas isso daí a gente tem vamos dizer assim, é o ponto de interrogação. Por que então eu vou separar isso? Por que então preocupar com essa separação, sabe? E daí, a gente discutindo, né, André, a respeito disso, existem tantas mudanças que estão por vir aí, tantas mudanças que estão por vir, e na verdade, assim, mudanças que estão por vir já estão acontecendo. Sim. Né? Já muitos produtores rurais já estão tendo que entregar determinadas informações para a Receita Federal, através de obrigações acessórias como e-social, como até o mesmo livro Caixa. E tem mais uma coisa, né, André? Os bancos já estão declarando todas as pessoas físicas aí no Brasil, desde 2015, como um nível de detalhe absurdo, né? E eu gostaria de, assim, sabe, de ver de como você, como a contadora, como que você vê essa questão de conta pessoal com as contas, misturando um pouco de gasto pessoal com gasto de produção rural. Como que você enxerga isso também, André? Bom, eu gosto muito de fazer comparação para a pessoa conseguir imaginar, né? Uhum. E ver o que eu estou falando. Porque se eu falar só de números aqui, talvez você não vai conseguir pegar a lógica do raciocínio. Imagina o roupeiro, tá? O roupeiro, você tá lá com as suas roupas todas bagunçadas. Então, assim é a sua propriedade se você não organizar ela. Ela é como se fosse um roupeiro que você tem gasto da família, gasto da empresa, dos insumos que você comprou, a conta bancária é a mesma, você pagou a escola do filho, você pagou uma viagem, você pagou um jantar da família, pagou a festa do aniversário do filho, entrou o dinheiro lá da venda da soja, da venda do leite, né? E daqui a pouco tá tudo aquilo ali misturado, tá? Imagina todas as tuas contas como esse guarda-roupa. Aqui tá todas as roupas emboladas, tá? Você vai procurar uma camiseta, você não acha, você acha a calça, você vai procurar a calça, você não acha e acha uma camisa. Então, assim, imagina assim, tá? Como eu mais ou menos coloco a questão quando não está organizado financeiramente. Agora, quando você pega e separa uma conta sua, pode até ser no mesmo banco, mas ser duas contas diferentes, tá? Você separa uma conta para os seus gastos da família e outra conta com os gastos da propriedade. O que é esses gastos da propriedade? É o seu financiamento que você tem lá, o seu empréstimo rural, tá? Que envolve a sua propriedade. É o dinheiro que entra da venda dos seus produtos que você produziu na sua propriedade, que entra lá na sua conta. Aí você vai conseguir ver e separar. Aí, desse valor, como você não tem o hábito, eu indico que a gente não usou aqui uma palavrinha, e talvez para você seja novidade, seria um prolabore, tá? Seria tipo um salário seu. Se a sua família gasta 2.000 no mês, gasta 4.000 no mês, aí você retira esse valor, passa para a sua conta, porque o bem que você fatura, a sua renda, é da produção rural. Então, você vai tirar um valor X para você gastar durante aquele mês com os seus gastos, fazer o seu rancho, os confortos da família, o lazer da família, você vai ter aquele valor. Aí você transfere para outra conta, e daí desta conta, você sabe que você tem valor X para gastar. Se você está com tudo misturado naquele guarda-roupa que é uma bagunça, daqui a pouco você ultrapassou, extrapolou o seu limite, você mexeu no dinheiro que era do seu investimento, que você queria investir, que você queria comprar, de repente, algum equipamento para sua propriedade, fazer um investimento e você falhou. Por quê? Porque está tudo nessa bagunça. Agora, imagina você abrindo a porta do seu guarda-roupa e está tudo ali bonitinho, arrumadinho, camisa separada até por cores, tá? As camisetas brancas para um lado, as escuras no outro, as calças são todas elas alinhadinhas, bonitinhas. Isso não é mais legal, mais bonito? E quando você precisar de algo, não vai ser mais fácil de encontrar? Vai, né? Então, essa é a minha dica em questão de por que que seria uma vantagem para o produtor rural ele conseguir fazer essa separação.
Show. Você fala muito, André, Falo de muito. organização. Não, eu falo muito de organização, né? Eu gosto muito disso, a questão da palavra organização, da gestão. Inclusive, o seu canal é Agro e Gestão, né? Isso, Então, exato. eu acho muito legal isso, porque o foco seu não é só focar no recolhimento de impostos, não é só focar no recolhimento de contribuições, de obrigações junto ao governo. Não, você está pensando mais além. Você está pensando o seguinte: poxa Exato. vida, eu tenho que pensar numa organização melhor. E eu acho legal juntar esse lado seu de gestão com o lado da minha especialidade aqui, que é de tributação, tá? Porque assim, o maior medo hoje do produtor rural é ser pego pelo leão, né? Pelo Então ele fim, está verdade. preocupado com isso e eu gostaria de fazer um adendo ao que você colocou, porque a organização é importante para você saber onde pegar exatamente a camisa do guarda-roupa lá, como você falou, né? Pegar exatamente a camisa que você precisa. Estou afim de uma camisa branca, vou pegar uma camisa branca. Show de bola. Agora, acima de tudo, se essa camisa branca não tiver no lugar, aí pode ser que tenha problemas, outros tipos de problemas, como, por exemplo, pagar imposto muito mais do que você já está pagando. Se você acha que paga muito, agora você imagina ter que pagar uma conta que pode chegar até 5 vezes mais do que você está pagando. Aí sim você vai, puxa vida, aí a organização começa a atrapalhar a minha vida pessoal e minha família. E, e envolve muito isso, né, de tributação, de organização. E aí tem um ponto muito interessante que eu gosto de falar, sabe, André? Que é o seguinte: é, muitos produtores dizem assim, o fisco, o fato de eu ser desorganizado, de eu não ter toda essa preocupação, o fisco nunca vai me pegar porque nunca me pegou, né? Só que acontece, essa organização de separar as contas, por que ela é tão importante? Porque a gente está passando por um momento de mudanças, né? Inclusive o nome dessa live é Mudanças na Tributação do Produtor Rural. Então, como a gente está passando por esse momento de mudança, né, a gente está vendo uma necessidade maior de organização. Até porque o contador amanhã ou depois ele vai ter que pegar essa documentação de notas fiscais de venda da produção rural, e ele vai ter que dar uma checada na conta bancária para ver qual conta bancária que entrou aquele recurso daquela venda da produção rural. Inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, o produtor rural ele vai ter que dar uma olhada no extrato bancário desse produtor. E se tiver lá, e se ele dar uma olhada nesse guarda-roupa que a Andrea falou, que tá tudo desorganizado, não vai achar nada, entendeu? E outra coisa, na verdade, pode ser que a Andrea ache algumas coisas nesse guarda-roupa que não seja muito legal ficar sabendo, entendeu? Então, de repente, acha algumas camisetas lá que não é muito legal ficar sabendo. Então, esse é um ponto que e mais cedo ou mais tarde, ou você vai ter que compartilhar essa informação com o seu contador de confiança, ou você vai ter que levar isso também para a Receita Federal. Vamos dizer assim, você imagina se chegar na Receita Federal e falar assim, olha, tá aqui meu guarda-roupa, procura aí a Receita Federal. Você acha que a Receita Federal vai procurar a camisa branca lá no meio? Vai nada. Ela vai falar o seguinte, meu amigo, é o seguinte, eu preciso de uma camisa branca. Você acha essa camisa branca aí e me entrega aqui. Se você não me entregar, tá aqui. Você vai ter que pagar tanto, sabe? Então, acho que o principal motivo de segregar essas contas é em virtude de tantas mudanças que a gente tem sofrido, Andréia, e principalmente porque a Receita Federal já sabe tudo que a gente está comprando de camisa branca, né, desde 2015. Né? Então ela já sabe tudo que movimenta no nosso guarda-roupa desde 2015, Verdade. com um nível de detalhe muito alto. Porque tinha até antes informações que a gente tem no nosso guarda-roupa antes disso. Só que com mais detalhes, assim, com até a cor da etiqueta, A sabe? marca. A marca da etiqueta, ela passou a ter isso de 2015 para cá, né? Que é pela declaração dos bancos. Eu gostei muito do jeito que você falou dessa parte do guarda-roupa. Eu acabei pegando emprestado essa. Tranquilo. Mas é isso, né? Mas eu acho que o principal ponto é esse, né, Andréia? Você tem mais algo para compartilhar de importância das contas bancárias segregar ou vamos partir para o segundo ponto?
Não, só para fazer o fechamento desse primeiro tópico, né? Não surgiu nenhuma pergunta por enquanto, né? É Tá verdade. todo mundo com guarda-roupa, ó, chique no último, né? Aham, tô vendo. Porque, assim, às vezes você trabalha, e você não sabe quanto você ganha, né? Então, você vai conseguir saber quanto você está tendo de lucro ou de prejuízo se você organizar, né? Então, não adianta muitas vezes. Eu sempre digo o seguinte: às vezes você tem várias atividades na sua propriedade e uma delas está te dando prejuízo, você está tirando o lucro de uma outra atividade e investindo naquela. Então, além de você organizar as suas contas, é importante você organizar também por atividade, por produtividade. E daí ali você vai conseguir dizer assim, não, o tal setor está me dando lucro, né? Também tem que ver as variáveis durante o ano, porque às vezes no início do ano uma atividade não dá muito lucro, mas lá no inverno ela dá mais lucro, né? Então, esse balanço você só vai ter quando você organizar todas as suas contas aí, de preferência separando elas para poder ter essa organização. E quando você faz o primeiro ano, ele é mais difícil para você organizar. Mas daí você já tem uma base para o segundo ano. Isso é muito importante. Isso entra na parte da gestão, né? Então, que Depois essa que é a minha visão. Não é somente eu pegar e fazer os lançamentos para você, te dar as guias de imposto que você tem que pagar. Não. O importante é você ter lucro, tá? Tanto é que uma parte do meu lema é o seu negócio sempre à frente. Para o seu negócio estar sempre à frente, ele precisa realmente estar à frente. E estar à frente começa em primeiro ponto de qualquer coisa que você for fazer, é organizar. Tanto é que você vai ver na sequência dos nossos temas aqui o porquê que a organização é uma parte, no meu ponto de vista, fundamental. É isso aí. show de bola, muito bom. Vamos partir para o segundo. Eu posso falar do segundo aqui, André? Vamos lá, eu vou comentar aqui do segundo. Você, como produtor, está seguro com seus contratos, sejam eles de parceria, comodato, arrendamento, esses contratos aí. Quando eu falo seguro, né, é porque assim, seguro não é questão de segurança jurídica, segurança que isso não vai dar problema para você, é que se esse contrato está bem feito, né, André? Então, às Sim, vezes eu converso assim com o produtor, André, sabe o que eu sinto? Que às vezes nem tem contrato. verdade. E daí o problema não é nem tanto assim ter problema, às vezes, com aquela pessoa parceira do contrato, né? Seja familiar, mas é exatamente no fisco, né? Na Receita Federal. No momento É bem que. Bom, isso. vou deixar o professor falar, né? Não, não, pode falar. Você estava complementando a ideia, eu achei muito. Estava falando, estava indo bem. Diga lá, dos contratos. Não, é exatamente isso aí, né? Por exemplo, assim, no caso, já tive clientes meus que tem o comodato, né? Pai e filho, porém não tem um contrato físico. Por mais que seja da família, que você está explorando o mesmo território ali, né? Ou, por exemplo, 30% de um e 70% do outro da família, precisa ter um contrato. Não porque você é da família vai fazer alguma coisa, não. Mas isso comprova com que você realmente é um comodato ou um parceiro, né, ou arrendatário. Por quê? Porque se a Receita Federal solicitar para você, você tem aquele documento. Por isso a importância desse contrato está em dia, porque a Receita não vai aceitar contrato retroativo. É, tem isso também. E tem mais um detalhe muito importante nessa questão, já que você falou do comodato, né? O comodato, ele tem, quando ele é levado, quando ele é, vamos dizer assim, o produtor rural, ele é autuado pela Receita Federal e tem algumas decisões administrativas a respeito disso. O comodato, se ele não tiver condições de provar o comodato, na dúvida, pode prevalecer como contrato locativo. E o contrato locativo, presume-se que alguém recebeu, entre aspas, um aluguel por aquilo, entendeu? E aí, tratar como um aluguel para quem cede o imóvel seria muito pesado, muito oneroso, porque é como ter que pagar lá
pela tabela progressiva, o 10% do valor venal do imóvel, sabe? Que é o que é previsto no regulamento de imposto de renda. É muita coisa, sabe? Então tem mais esse ponto que é importante também. Você falou do exemplo do comodato, né? Mas tem outros contratos que são importantíssimos, como o contrato de parceria. Talvez um dos contratos mais importantes que eu julgo que hoje o produtor rural pode ser que esteja trabalhando e ele merece uma atenção muito especial, é o bendito do contrato de parceria. Porque o contrato de parceria, André, ele está ali para poder formalizar uma parceria, contudo, ele é muito perigoso. Por que eu digo perigoso? Porque se ele não tiver é, cláusulas que vão repartir o risco do negócio ou da produção rural, se não tiver risco para o produtor, daí nós temos um problema, porque isso pode se caracterizar um arrendamento. E se caracterizar arrendamento, André, a O bicho diferença de pega. imposto, se o produtor acha que já paga muito imposto hoje, pelo imposto de renda que ele gera lá anualmente, entendeu? Se ele acha que paga muito, pagando 5 e pouco por cento, mais as contribuições previdenciárias, vai dar uns 6, 7% por ano sobre o que ele fatura ali, né? Aproximadamente, ele teria que pagar quase 30% sobre o montante que ele fatura, ou montante desse valor que ele recebe, entre Sim, aspas, que poderia se caracterizar como arrendamento, sabe, André? E uma das condições muito importantes é respeitar, por exemplo, o Estatuto da Terra, é respeitar os percentuais limite do Estatuto da Terra, né? Ter cláusula que realmente tem risco. Agora eu faço aquele contrato assim, André. Eu já vi produtor que faz o contrato, faz assim, coloca lá no contrato, ó, é o seguinte, você vai usar minha terra lá na parceria, só que, ó, veja bem, eu tenho aqui que se você chegar no dia tal, eu quero tanta saca de soja ou de milho ou de qualquer outro grão, ao preço no mínimo, eu quero R$ 60 a saca. E tem que ser no mínimo 1.000 sacas de soja, tanta saca de soja. Ou tanta saca disso, tanta saca daquilo. Quando ele faz isso, quando ele coloca isso no contrato de parceria, pode ser que ele esteja descaracterizando toda a parceria. Porque isso, se ele está fixando um valor e afastando os riscos desse contrato, automaticamente ele já está dizendo que isso não é uma parceria. E tem um detalhe, a Receita Federal começa a pedir informação desses contratos mais detalhados agora. Ah, Gabriel, mas a Receita Federal está pedindo para quem é o produtor maior. Tá, mas o produtor maior, se você tiver um contrato de parceria com um produtor grande, né, ele vai declarar você. exato. Então, nós estamos passando por um momento de mudança, né? E eu até costumo, nos meus cursos, nas minhas palestras, treinamentos, eu falo assim, poxa vida, nós estamos passando, dá para ver nitidamente vamos dizer assim, a evolução da fiscalização em cima do produtor rural, né? E uma coisa que eu falo sempre, eu estou falando nos últimos meses aí, né? Eu falo assim, gente, ontem que assistiu o Jornal Nacional pôde ver. O setor que teve um crescimento, que ajudou no crescimento do Brasil, esse trimestre aí passado, durante a pandemia, qual que foi o setor, André? Do agronegócio. Agrícola, agronegócio, que está exportando a dólar, entendeu? O dólar está lá em cima. E o que acontece? Assim, muitas empresas estão sucumbindo a essa crise. Mas, Sim, vamos dizer assim, o fisco, o governo, ele está vendo o segmento que está dando resultado é o agronegócio. E uma coisa eu digo para vocês, quem que, quem que vai pagar essa conta que o governo está criando, esse rombo nas cofres públicos de auxílio disso, auxílio daquilo, e gasto com isso, e posterga imposto das empresas, e não sei o que, isso socorre as empresas, empresta dinheiro para as empresas. Alguém vai ter que pagar esse negócio. Eu não confio muito, André, que uma hora os políticos vão chegar e falar assim: olha, nós vamos reduzir nosso salário, nós vamos cortar na nossa pele aqui, nós vamos cortar mesmo todos os benefícios que nós temos e para o brasileiro não sofrer. Porque o brasileiro vai sofrer se a gente não cortar os nossos gastos. Sabe o que vai acontecer? Eu não aposto muito nisso, eu aposto no seguinte: assim, não, nós vamos pagar essa conta.
Essa conta aí, toda a vida, quem pagou isso foi o brasileiro, Sim, entendeu? Foi o brasileiro. Então, ela vai vir. Ela vai vir. A gente, só que quem que o governo vai tirar esse dinheiro? Ele vai tirar de quem está podendo pagar agora, entendeu? Assim, tá evidente na linha do tempo de normas, de obrigações para o produtor rural, é o que está na mira, né? Então, os contratos é o primeiro da mira da Receita Federal, né? É o primeiro da mira da Receita Federal. Espero que todos os produtores rurais estejam bem preparados com sua contabilidade, com seus contadores assessorando bem essa parte dos contratos, ou fale com o seu contador precisa, você precisa trocar uma ideia com ele, fale com ele, olha, eu preciso ver a respeito dos meus contratos, preciso ver a respeito do como que está meu livro caixa. E tudo isso, né, André, é importante. sim. Por isso que vem a questão, no meu ponto de vista, a organização, né? Porque se você Aham, organiza, você vai ter esses contratos organizados, né? E no momento que você tem a assessoria de um profissional da área para te orientar, né? Analisar o contrato, ver se ele está com as cláusulas ali que vai proteger de uma multa ou até mesmo de pagar imposto e ceder aquilo que realmente é o imposto devido, né? Então, assim, como o professor Gabriel ali colocou, quando você exige um valor X, independente do resultado da produção, de lucro ou prejuízo, ele não é um contrato de parceria, né? E quando você exige um valor, independente de como vai correr o ano, ele se caracteriza um contrato de arrendamento, arrendatário, né? Então, o imposto sobre este valor de quem recebe, né, o arrendamento, ele também tem um valor bem alto, né? Vou deixar o professor complementar aí. uhum. A diferença, na verdade, eu passo de carga tributária de 5, 6% para 27, para 27,5% na tabela progressiva, né, André? Só que aí, como Sim, tem aquele percentual, aquele valor de dedução da tabela, dá um pouquinho menos. Então dá uns 27%, 26% e pouquinho. Só que de 6% para 27%, faz a é, conta quanto que você teria que pagar. E além disso, o que, que o governo, a Receita Federal faz? Ela fala o seguinte: olha, isso daí tem mais um detalhe. Se você tiver uma situação dessa, você vai pagar ainda mais juros, que é a Selic, mais a multa de 20%, né, de todo o período, de cada período, e mais uma multa aqui que pode chegar a 150% ali ou mais até, né? 150% sobre tudo que deixou de recolher dos últimos 5 anos, André. Então não é só do ano atual, sim, ou do momento que você está vivendo, ou daqui para frente. Não, ele pode pegar dos últimos 5 anos. Então isso daí, nossa, isso daí incomoda de um jeito. Meu amigo, André, sabe o que, que eu fico assim pensando? Eu conheço muitos produtores rurais e quando eu estive lá em Goiás eu falei com bastante deles, mas a sensação é, poxa, os caras demoraram muitos anos para poder construir aquele patrimônio, sim, acordaram muito cedo, vários dias da vida, para poder dedicar e se debruçar sobre a produção rural, para poder prosperar, sabe? E demorou anos para construir aquilo, para comprar um pedaço de terra, para depois aumentar a sua fazenda, enfim, aumentar seu sítio, aumentar para sítio, depois para fazenda, enfim, demorou anos para construir isso. E aí ele não se preocupa com isso e acaba dando de bandeja para o fisco depois aí, especialmente no momento que a gente está vivendo, sabe? sim. Então, a preocupação ela é importantíssima por conta disso tudo, né? E envolve o tópico 3 que a gente vai falar aqui agora. O tópico 3 é. Qual que é mesmo, André, o tópico 3? Qual a importância da organização de notas fiscais e documentos, né? Nos casos, contrato não deixa de ser um dos documentos que a gente acabou É, de falar, né? sim, os contratos é um deles aí que a gente acabou matando essa questão dos documentos. É imprescindível a organização e a Sim, revisão desses documentos. Agora, notas fiscais é um outro ponto que a gente tem que pegar e dar um destaque maior também. Porque notas fiscais, gente, o produtor rural ele emite uma nota fiscal muitas vezes para o mercado, para a agroindústria, o frigorífico, e às vezes vai com preço a fixar, né?
e aí fixa lá, chega na balança da agroindústria, aí ele fixa o preço e depois paga o valor já descontado de algumas coisas, né? Dentre elas a contribuição previdenciária e também a parte de um insumo que de repente pode ter pego lá como forma de pagamento. Mas, E, enfim, esse tipo de nota fiscal, quando é emitida com preço a fixar, ainda falta fixar o preço ainda, eu tenho que manter a escrituração dela no livro caixa. Isso vai cair na base de dados da Receita Federal através do E-Social. Esse ano começa o terceiro grupo, que são das pequenas e médias empresas, e o produtor rural também começa a declarar algumas comercializações que não são feitas para pessoas jurídicas. Por exemplo, se eu vendo para o meu vizinho, eu vendo uma parte de milho para o meu vizinho, e esse meu vizinho usa o milho como insumo, certo? Eu teria que emitir essa nota para o meu vizinho e ele vai utilizar como despesa lá na atividade dele rural, no seu livro caixa, e automaticamente eu teria que recolher a contribuição previdenciária e também colocar isso no meu imposto de renda. Então, muitas vezes isso não acontece, fica na informalidade, sabe? E isso aqui, a partir do momento que começa a aumentar o patrimônio de uma certa forma, que não tem justificativa, por ausência de documentos, aí começa a crescer o olho do fisco, né? Tanto é que o que o fisco faz quando ele pega esse tipo de situação? Ele vai falar o seguinte: olha, eu vi na sua movimentação bancária, André, digamos que você está lá na produtora rural, André, e vi na sua movimentação bancária R$ 1 milhão. Tá, então a Receita Federal já sabe disso. E ela vai falar assim para você, Andréia, por favor, apresente as notas fiscais que correspondem a esse R$ 1 milhão que entrou na sua conta, já que você é produtora rural. Aí eu assim, não, peraí, eu não tenho. Sabe o que o fisco vai fazer, André? Ele vai tributar isso fora da atividade rural. Ele vai tributar isso fora da atividade rural. E se tributar fora da atividade rural, é tabela progressiva direto, 27,5% na tabela progressiva. E é isso que ninguém quer. Ninguém quer passar de uma carga tributária de 5, 6 para 27,5. É muita coisa. A diferença é enorme. Entendeu? A diferença é absurda. É só você fazer a conta aí de quanto que é 5,5% e quanto da diferença para 27,5%. É muita coisa. Então, a importância da organização das notas fiscais e documentos, assim, existem várias regras, várias situações que eu poderia falar que a Receita Federal, o fisco, ele pode buscar essa informação. diferença de imposto junto aos produtores rurais. E assim, eu prefiro, André, entre falar assim, Gabriel, o que você prefere? Emitir uma nota e deixar os 5,5% para o governo? Ou prefere correr o risco dele de cobrar 27,5%? O que você prefere? Você prefere pagar 5,5%, garantir já, matar esse problema com ele, com o governo que você tem com o governo? Ou correr o risco de pagar 27,5%, mais juros, mais multa e mais uma multa de 150%, que isso pode transformar em 40%, 50% do valor do seu faturamento? No meu ponto de vista, assim, o, o 5% ali, no máximo 6%, Aham, olha só, pensa bem, vamos arredondar para 6, 6 e 27, aham. tá? Se você tirar 6 de 27, sobra 21. Sobra 21% para você investir em outra atividade se você manter tudo em dia, tudo organizado. Porque se você pagar a sua tributação normal, tranquilo, você está com toda a documentação em dia, por mais que você venha receber alguma notificação da Receita, você fica tranquilo porque você tem como comprovar, você está com todas as suas notas fiscais, todos os seus contratos, tudo ali certinho, organizado. Agora, se não está organizado, daqui a pouco você não tem nota, né? Não vai ter como comprovar, porque não tem como você tirar uma nota retroativa, o sistema não permite isso Verdade. aí, e se caso existir uma nota retroativa, é fraude, né? Então, aonde tiver o índice de fraude, a multa também vai pegar, vai ser um prejuízo muito grande, e nós estamos aqui exatamente para passar isso, né? Como o professor falou no começo, eu sou filha de agricultor,
Eu sei quantas vezes o meu pai levantou cedo, 4, 5 da manhã, foi dormir madrugada dentro, principalmente em época de plantio, né? Você não tem teu sono adequado, você não tem lazer para estar com a tua família, você está ali investindo o teu tempo na tua propriedade, na tua produção. E daí, de repente, assim, do nada, você tem que, às vezes, talvez até se desfazer de parte da propriedade para pagar um imposto ou uma multa, sendo que você poderia ter evitado. Né? Eu sei que muitas vezes o produtor não tem tempo, às vezes, de estar se atualizando. Treina alguém da família para ficar atento às novidades, às informações, porque você precisa cuidar da atividade da agricultura. Né? Então, invista em alguém, algum profissional que possa, sim, te dar um amparo, te dar aquela mais tranquilidade e você não ter o risco de perder. Porque, pensa bem, 27% que você tenha que pagar de algo que você poderia ter pagado no máximo 6%, só uma diferença de 21%. Se nós fosse fazer em cima de R$ 100, são R$ 21 que você perde. Então, acima de 1.000, são 210 que você perde. Acima de 10 mil, de 100 mil, de 1 milhão, olha a gravidade que vai se estender de prejuízo. E desse valor, dessa diferença de imposto, você pode comprar um equipamento para a tua propriedade, você pode investir com uma compra de terra, ou até mesmo ampliar, né, a tua produção, dependendo da produção. Então, assim, é fundamental você ter as suas notas em dia, né? Não leva aquela, anota lá e depois eu pago. Daí vai lá, paga e não pega a nota, vem só com a notinha do orçamento ali que foi tirado quando você fez o pedido. Atenção, produtor! Nós estamos aqui hoje com todo amor e carinho nosso, dedicando nosso tempo para orientar a você. Lembra de pedir a sua nota fiscal. O cupom fiscal lá do posto de gasolina, lembra de ter o seu CPF nele, porque só o cupom a Receita pode querer não aceitar. Então, peça para pôr o teu CPF lá na nota do seu diesel que você comprou lá para sua propriedade, seja identificado como você está pagando essa nota aí. É isso aí. Você falou da cupom você falou da notinha do posto de gasolina, eu me lembrei de uma coisa aqui, né? Essa questão da nota fiscal do posto de gasolina também tem prazo para acabar, sabe? A Receita Federal está de olho nisso, entre outras coisas, né? Mas é muito comum o produtor rural ligar lá pro dono do posto e falar assim, ô fulano, amigo do dono, né? Faz churrasco domingo, não sei o quê, amigo do dono, fala assim, meu fulano, é o seguinte, esse mês eu vou precisar de uma nota de 10 mil. Ou esse ano eu vou precisar de uma nota, manda uma nota de 10 mil para mim, por favor. Meu contador tá me pedindo. Tá bom, aí ele pega, manda a nota e tal, e manda lá pro contador. Né? Aí, André, só que acontece, essa nota, ela não... Você vai falar assim, como é que você pagou esses 10 mil? Certo? Como é que você pagou esses 10 mil? A Receita Federal passa a exigir, com as novas obrigações dela, que você indique o seguinte, você pagou essa nota de 10 mil de gasolina, ou de diesel, né? Desculpa, de diesel, com que origem? Você tirou de que conta bancária? Que conta bancária que você tirou? Não tirei da conta bancária, eu paguei em dinheiro em espécie, tá bom. Só que se você pagou em espécie, tem um detalhe aqui que eu quero te falar. Você tem, qualquer operação acima de 30 mil, o contador tem que declarar isso numa outra obrigação acessória, que é uma DME, que é outra obrigação da Receita Federal, que vai cair num outro problema. E também, acima de 50 mil, o contador pode ter que declarar isso no COAF. Moeda em espécie não dá para movimentar mais de 50 mil no mês. Gente, então, ou seja, tá cercado o negócio tá assim, ó. Sabe, não tem como fugir muito. E isso já entramos agora no nosso quarto tema, que é as consequências por não fazer o livro caixa. Já pode dar sequência aí. Nós mandamos um abraço aí para a Chayane, da cidade de Ouro, e também Ana Moreira, da cidade do Rio Grande do Sul, só não botou a cidade aqui. Bem-vindos aí, o nosso abraço aí para vocês. Show. Aqui a Suzete também está acompanhando, eu vi ali, ó. Está acompanhando, o Rômulo também. Bom, gratidão por vocês estarem aqui acompanhando a gente. Bom, André, sobre essa situação aí das consequências, né? Bom, mas aí você pegou pesado ali, né, André?
Pegou pesado assim. A pergunta, ela é assim, a pergunta. Quando você me falou essa pergunta, eu falei assim, não é possível, mas não é possível. Mas como assim? Né? A pergunta é a seguinte, gente, quais consequências por não fazer o livro caixa? Sabe? Mas por que que eu fiquei tão assim conformado com essa pergunta? Porque ainda assim existem produtores que, que não se importam em fazer o livro caixa, que acham que nunca vão ser pegos pelo fisco, sabe, André? E então, assim, as consequências, eu vou dizer o seguinte: conta aí 2015 para cá, que o nível de, aliás, dezembro de 2015 para cá, nós vamos completar 5 anos em dezembro de 2020, que é exatamente agora. Mas por que que eu estou falando dezembro de 15? Por que o Gabriel está falando dezembro de 15? Porque em dezembro de 15 começaram o nível de detalhamento das contas bancárias dos bancos, os bancos começaram a detalhar. Tudo que entrar na sua conta acima de R$ 1.000, entrou R$ 1.000 na sua conta bancária, do Itaú, do Sicoob, qualquer conta. Saiu R$ 1.000, entrou 1.000, saiu 1.000, total deu 2.000. Se você fez movimentação acima de R$ 2.000 no mês, essa informação já está na base de dados da Receita Federal. A Receita Federal já sabe que você movimentou 2.000, que entrou 1.000 e saiu 1.000. Ela já sabe. Agora, se você vende a sua produção rural por, sei lá, vamos colocar aí 100 mil no ano. Vou chutar baixo aqui, tá, André? Coloca 100 mil no ano. Porque eu já vi até uns de 1 milhão aí que não tem livro caixa. O cara fatura 100 mil no ano. Ele é obrigado a ter o livro caixa? Sim, é obrigado. Porque acima de R$ 56.000, ele é obrigado a ter o livro caixa. R$ 56.000 não é no mês, não. É no ano. Tá? Se você tem R$ 56.000 por ano, aí você faz essa conta. Quanto que dá 56 mil, Andréia? Dividido por 12. Às vezes me foge a memória aqui. Dá Tô com calculadora. 66, 67. Aproximadamente R$ 5.000 por mês. Se ele tiver uma renda acima, se ele tiver uma receita da atividade rural acima de R$ 4.700 ali no mês, ele já vai cair, ele já vai estar obrigado a ter o livro caixa. Ele tem que ter o livro caixa. Mas ele fala assim: eu não sou obrigado, eu não quero fazer o livro caixa. A Receita Federal já sabe que se você movimentar acima de 2.000 na sua conta, ela já sabe que tem algo estranho ali, ela pode te questionar. Peraí, peraí, Andréia. Como assim? A pessoa movimentou, sei lá, R$ 200.000 na conta no ano e não tem e não justificou nada, não declara nada, não paga nada. Como assim? Entendeu? São coisas que assim, eu vejo assim, o pessoal se arriscar demais. É como andar de moto numa rodovia a 300 por hora. Para que andar de moto a 300 por hora numa rodovia que é tipo, não é nem rodovia, né? Vamos colocar lá Marginal Pinheiros de São Paulo. Que o limite é 60 por hora e aí a pessoa está andando a 300 por hora, sei lá, uma Kawasaki, sei lá, que moto mais potente que tem aí, sei lá quantos cilindros que está andando a 300 por hora numa rodovia, numa marginal que não tem nem condição de chegar nessa velocidade. Assim, primeiro que está cheio de carro, cheio de caminhão, o risco de dar alguma coisa errado é enorme, enorme. Nossa, é enorme. Está 300 por hora na Marginal Pinheiros, o risco de dar alguma coisa errada é enorme, sabe? Então, eu não sei por que, André, que o pessoal fala assim, eu não vou fazer livro caixa. A Receita Federal já sabe de tudo. Já sabe de tudo, sabe? O que você acha, André? Eu vejo assim, como é novo, por mais que vem desde 2015, o pessoal não está dando importância, porque há 10 anos atrás eles não tinham nada disso. Né? Então, tem produtores rurais aí que são produtores há 20, 30 anos, dependendo até 40 anos que são produtores rurais, que vem passando de geração para geração. E o que acontece? Eles nunca tiveram essa obrigatoriedade. E outra, não tomaram uma multa. No momento que tomarem uma multa, gente, vai doer no bolso de vocês, vai ser triste, porque não vai ser nada leve.
né? Então, as informações estão aí. Se você não sabia, hoje você está sabendo, tá? A Receita tem até 5 anos, por exemplo, esse ano de 2020, a Receita pode te cobrar alguma coisa lá de 2015, né? Porque já foi, como o professor Gabriel colocou aí, desde dezembro de 2015, já saiu essas normas, né, para você se adaptar nas obrigatoriedades tributárias, né? O professor que falou ali da moto, mas eu acho melhor nós usarmos aí a nossa casa construída, né? Eu vejo assim o seu patrimônio como uma casa que você constrói, né? E você constrói numa terra areiosa, tá? Então, todo produtor rural já construiu uma casa. Raramente aquele que não construiu. Seja um galpãozinho lá para pôr um franguinho, um porquinho, ele já construiu algo, né? Então, se você tem um silo, você já construiu um silo, você pagou um engenheiro para construir aquela infraestrutura para você. Se você tem um aviário, né? Tem os galpões que você trabalha aí com produção, com a criação do pinto, né? Do frango e do porco, né? Do suíno, da vaca leiteira, se você tem uma estrutura lá com ordenhadeira, não foi de qualquer jeito que essa infraestrutura foi colocada ali. Ela teve uma engenharia por trás de tudo isso, né? E eu vejo assim a sua propriedade como uma construção. Se você construir ela numa base areiosa, numa terra de areia que ela dá de si, você não vai ter estrutura nenhuma ali. E todos nós soubemos que o alicerce da tua casa é o mais caro, mas é ele que vai te dar sustentação para o prédio que você vai construir. Para o patrimônio que você vai construir, ele precisa ter o alicerce. E como está vindo essas novas leis aí, que já está há um tempo, né? E eu vejo assim de uma forma, como o professor colocou antes, que nos próximos meses, nos próximos anos, o fisco, a Receita, ela vai cobrar isso de você. E se você não tiver adaptado, você vai ter que pagar multa. E nós não queremos isso. Nós queremos que a sua propriedade, a sua construção do seu patrimônio, né? Que a função do contador é zelar pelo patrimônio das empresas, e no meu caso aqui é zelar pelo teu patrimônio, né? O meu objetivo é ser parceiro do seu negócio, fazer com que você cresça, que você venha, eu não vou dizer assim, livrar você de todos os problemas, porque eu não sei tudo que se passa, mas pelo menos amenizar e evitar golpes grandes, porque se o golpe vir, não vai ser um golpe pequeno. Se bobear, dependendo da situação, vai ser fatal. Olha, a maioria já ouviu, já conhece empresários que eram grandes produtores e que faliram por algum motivo ou outro, sabe? Então, esteja atento a isso, gente, não deixa isso para a última hora. Se tiver dúvida, entre em contato com a gente, vamos ter uma hora aí de assessoria, ou se não for preciso uma hora, vamos fazer o tempo que for preciso, tirar suas dúvidas, orientar da melhor forma possível. Uma coisa que eu sempre digo, cada caso é um caso, você não pode se igualar ao seu colega produtor, porque cada um é diferente do outro. Pode ser a mesma produção, pode ser a mesma atividade, mas cada um tem um patrimônio diferente. Então, você é especial. Cada um de vocês é especial, porque cada um de vocês é único. Não existe dois de você igual. Pode ter parecido, mas é só você. Então, cuida do seu patrimônio, cuida da sua casa, vê como está o alicerce aí desta casa aí, para não vir um ventinho, uma tempestade, aí, uma chuva, um alagamento, e a sua casa desmoronar. Isso daí. E aí envolve essa quinta pergunta que você fala bastante em adaptar, né, Andréia? E a quinta pergunta é justamente isso. Qual o maior medo, receio que os produtores rurais têm em se adaptar a tantas mudanças? Então, assim, essa pergunta, eu não sei se você quer dar início à resposta dessa pergunta, Andréia? Fala aí o que você pensa a respeito. Bom, eu já ouvi de produtor, né, que às vezes ele tem medo de expor o patrimônio que ele tem, né? Só que a Receita já sabe.
né? Então, todas as empresas de créditos, bancário, toda a movimentação que passa lá no teu CPF, né, todas as compras, tudo isso é informado, já é declarado, e os bancos de dados, eles são todos cruzados, tá? Então, não adianta essa coisa de dizer, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vai ficar sabendo disso. O fisco, a Receita, já está sabendo de tudo isso, tá? Então, assim, o receio e o medo que você tem, talvez, de entregar a, a tua propriedade nas mãos de alguém para te orientar, o contador não manda você fazer nada, ele só te orienta. Quem vai tomar as decisões é você, tá? Então, assim, nós estamos hoje aqui passando informações para vocês, só que a decisão é de vocês. Nós não queremos que você tome uma multa, receba uma notificação. Só que se você receber, infelizmente a gente não vai poder ajudar muita coisa, tá? Porque depois que o leite foi derramado, não tem como nós juntar ele. O tempo está passando. Se você não se adaptar às novas exigências, vai ser difícil, né? Então, eu vejo assim essa dificuldade às vezes porque nunca foi preciso. O produtor rural nunca precisou tá declarando todas as informações, só que agora nós estamos num outro tempo. E esse tempo aí, muita coisa tem facilitado para o produtor rural, mas também tem exigido muita coisa de vocês. Então, pode complementar aí. Não, mas é isso mesmo, André. Você falou tudo, né? Na verdade, assim, Mas a entrevistada aqui é você. é difícil falar. Não, mas é difícil falar do medo que ele tem em se adaptar. Eu presumo, né, que eu não tô na pele dele, mas ele pode compartilhar aqui com a gente, né? Se estiver ouvindo ou assistindo essa live depois, coloca aí no bate-papo, meu medo é que aconteça isso, meu medo é que aconteça aquilo. Seria legal ouvir o medo dele, né? Mas eu acredito que o principal medo é que ele tem que pagar o imposto que ele deve, sabe? Aí eu vejo assim, mas vai ter que pagar o imposto que ele deve. Se ele regularizar a situação, entendeu? Ele paga lá o imposto de renda, vou falar só do imposto de renda, aproximadamente 5,5% do que ele vende. Gente, o brasileiro, o empresário mesmo, André, se for falar com ele, ele está acostumado a pagar muito mais do que isso. O empresário de comércio, de indústria, de serviço, tem empresa de serviço que paga até 19, passa de 19, 30%, paga muito imposto, paga muito tributo. Então, e ele está com medo de pagar 5,5 de imposto de renda aproximadamente, mais uma parte de contribuição previdenciária, que isso que já está acostumado ao desconto, né? Mas ele está com medo, às vezes que ele está com medo de pagar isso. Então, ou seja, o maior risco que ele vai ter, se ele organizar, é de ter que pagar o 5,5 mais a contribuição previdenciária. Sabe? Então, eu não sei por que essa parte desse medo, para mim, não desce. Se for isso, não desce. Mas pode ser que seja outra coisa. Pode ser que seja outra coisa. Sabe? Pode ser que seja outra coisa. Gabriel, mas eu estou movimentando muito minha conta bancária. Se você está movimentando muito sua conta bancária, mas Gabriel, sabe o que é? Eu não movimento a conta bancária. Então, sabe o que eu vou fazer? Já que eu não posso, Andréia, já que eu não posso receber na conta bancária, já que a Andréia e o Gabriel falaram, eu não sei, vocês não podem mexer, entrar na conta. Não. Mas o que acontece? Eu vejo o pessoal fala isso para mim, eu fico pensando, mas gente, não faz sentido. Sabe por quê? O que acontece? A pessoa vai lá e recebe dinheiro. Recebe dinheiro, coloca o dinheiro debaixo do colchão. Só que veja, o que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai ter que gastar, certo? Ou você coloca debaixo do dinheiro debaixo do colchão e deixa lá embaixo do colchão e não mexe nele. Fica ali, vai juntando, junta 1, 2, 3 milhões. Aí quando você morrer, você fala assim, é o seguinte, tá aqui meus herdeiros, pega o dinheiro debaixo do colchão. Não é assim. O que o pessoal faz? Que todo mundo quer ter uma vida confortável, todo mundo quer ter uma vida melhor, tá entendendo? Então, como você quer viajar, você quer gastar o cartão de crédito, você quer, sabe, tudo você trocar de carro. Você quer trocar de carro, então você quer comprar um carro bom, você quer comprar uma casa boa, tá entendendo? E quando você compra um carro bom, uma casa boa, entendeu? E investe com você um pouquinho, que você passa a ter um mínimo de conforto na sua vida que você merece, aí a Receita Federal fala, mas peraí, como é que você comprou essa casa? Se você não tinha nada para declarar aqui, como é que você comprou esse carro zero aqui, que você não tinha nada para declarar?
Então, essa pergunta é uma pergunta simples. Espera aí, tá andando de Amarok, tá andando e não tinha nada. Entendeu? Então, assim, é uma coisa óbvia. Isso daí, hoje a Receita Federal já sabe de tudo, né? Sabe de tudo. Então, ela só está esperando para apertar o botão. Agora, quem tiver perto vai ter que, assim, ou seja, vai apertar o botão. Venham aqui até mim e prestem esclarecimento. Vocês estão preparados? Não, não estamos. Então, deixa aqui meus 27,5% para você, receita mais multa mais juro, que vai para quase 40%. Tá bom, pega minha terra aqui e leva embora, porque eu não tenho como pagar. Eu não tenho dinheiro. Então, leva minha terra embora, leva meu carro, leva minha casa, porque ele vai ter que fazer isso. Né? É o jeito, sabe? Ah, Gabriel, mas você está sendo muito terrorista. Não, eu tô tentando ajudar para falar o seguinte: cuidado, eu estou tentando falar assim, gente, é melhor você pagar 5,5 agora ou você ficar correndo risco disso? Não faz sentido, André. Sim. Eu prefiro colocar no preço do meu produto. Eu falo para o meu cliente, falo assim, olha, eu vou vender para você, eu estava acostumado a vender a 100, mas eu vou colocar 105, que eu vou começar a pagar os impostos, eu tenho que colocar esse custo aqui. Pronto, paga o imposto, tá tudo certo, entendeu? E é isso, sabe? Não deve nada para ninguém, não. Deita a cabeça no travesseiro, ó, dorme sossegado, sabe? Exato. E a última pergunta, Andréia, é a seguinte: como o contador, que é a pergunta surpresa, né? Como o contador pode ajudar o produtor rural? E aí eu faço essa pergunta para você agora. Agora é você que é entrevistado, André. Ai, ai, ai. Eu faço essa pergunta para você. André, como que o contador pode ajudar o produtor rural a sair dessa situação desconfortável, né? Bom, todos os assuntos que nós abordamos hoje aqui faz parte, no caso, do meu serviço, né? Que, em primeiro lugar, assim, para nós poder livrar de você ter perdas futuras, é começar organizando, né? Organizando a sua parte de receita, de despesa, do seu faturamento, dos seus gastos, cobrindo, fazendo, né? Cumprindo as obrigações tributárias corretas, né? Com os documentos corretos, abater os impostos que é necessário, que pode ser abatidos em lei, né, que é aceitado, fazer os abatimentos corretos para que você venha a pagar o mínimo possível de imposto dentro da lei, dentro daquilo que ampara você, né, para evitar que você venha a ter multas, juros, né, futuros, e como a gente já comentou antes, a Receita pode solicitar para você até 5 anos. Né? Então, hoje nós estamos aqui, não sei quando, talvez alguém estará ouvindo essa live aí, que vai ficar disponível no YouTube. Se daqui 5 anos você estiver assistindo, em 2025, o produtor rural pode ser solicitado para declarar as atividades dele, a movimentação dele desde 2020, né, que é o ano que nós estamos hoje. Hoje, alguém pode ser notificado para apresentar desde 2015. E essa é a função do contador, é que você venha produzir e pagar os impostos corretamente, não é abusivamente fazer as coisas de qualquer jeito, tá? O contador, eu vejo ele como um aliado do produtor, né? Os dois têm que andarem juntos. Tanto é que a minha forma de trabalho é, se alguém precisar do meu serviço, me chama, marca um horário, eu posso fazer visita na sua propriedade, conhecer você, a fazer o atendimento dentro da sua própria propriedade. Se você não tem tempo de vir até a cidade, até o escritório, a gente vai até você. Por quê? Para facilitar e sem que você tenha que abrir mão do seu trabalho, das suas atividades. Como a gente colocou antes, eu sei o quanto é difícil, às vezes, de você sair, deixar o campo, deixar o seu trabalho, as suas atividades e se deslocar até a cidade para resolver assuntos burocráticos e às vezes fica faltando documento e tudo isso mais aquilo. Então, a parte de orientar, a parte de auxiliar você, vou tomar as suas decisões, ver o que você está tendo de lucro, o que você está tendo de prejuízo, o que você pode reduzir. Inclusive, aí no canal tem uma matéria que a gente fez com uma entrevista sobre energia solar, né? Isso faz parte de gestão, reduzir o teu custo, ver o que você pode fazer e, desta forma, você aumentar o seu patrimônio. Eu sou sincera em dizer assim, gente, o meu prazer é que todos os meus clientes venham multiplicar
o seu patrimônio. Se hoje o teu patrimônio é avaliado em 500 mil, o meu prazer é auxiliar você que você chegue a 1 milhão de patrimônio. Não é simplesmente que você faça suas obrigações e fique ali remando, né, como diz o ditado gaúcho aí, ficar remando sem sair do lugar. Então, o meu objetivo é que você cresça, o seu negócio sempre à frente, né? Esta é a minha visão aí da forma que eu vejo, e eu creio, assim, que todo mundo quer ganhar, né? Todo mundo quer trabalhar e ter lucro, ter dinheiro no bolso para gastar, ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, eu vejo assim, desta forma, e creio, sim, que todos aqueles que trabalham comigo, que são meus clientes e os futuros clientes também vão ter uma diferença significativa no seu rendimento, na sua propriedade. Que show. Puxa vida, nossa senhora, que é isso? Eu não tenho nada que acrescentar, mas eu gostaria de falar o seguinte. André, você gosta de café? Gosto. Gosta. Então, vou dar uma dica para você, produtor da região Santa Catarina, região aí, ó. Você, produtor rural, vou dar uma dica para você. Liga para a Andréia, chama ela para tomar aquele cafezinho da roça, mas aquele cafezinho bom mesmo, porque, ó, eu falo até mesmo, porque lá da minha cidade, interior de São Paulo, perto de Minas Gerais ali, é tudo meio, né? Então, a minha origem, assim, é roça também. Então, aquele cafezinho gostoso, chama ela para tomar aquele café e aquele pão de queijo, né? E pronto. Já falo desse assunto, mas amarra as calças, viu? Porque o assunto é pesado. Mas pode ser também só um chimarrão, só água quente já serve Aí, ó, também. chimarrão também é boa. Mas é Ô, isso. professor Gabriel, vamos Oi. mandar um abraço para nossa colega Priscila Duarte Salvador, ela é de Pelotas também, é Olha uma só, referência na parte da contabilidade, ela está aí acompanhando nós. Seja bem-vinda aí, legal. Priscila, que Deus abençoe também o seu trabalho aí, né? E é isso aí, eu Opa, acho. Não sei, tem mais alguma colocação? show, não, mas é assim, eu falo, eu gosto de falar do papel do contador, como o contador, ele sendo, ouvir mais as dores do seu cliente ou do produtor rural, ouvindo as dores no sentido de entender qual é a necessidade dele, qual é o medo dele. Ah, meu medo é que eu vou pagar muito imposto. Ah, meu medo é que talvez tenha isso. Não, vamos acertar a casa. Eu costumo dizer o seguinte: tem muita coisa para arrumar. Tem muita coisa para arrumar, o telhado está quebrado, está muito ali, não sei o quê. Tem muita coisa para arrumar, Andréia. Mas a gente pode fazer alguma coisa assim. Eu costumo dizer, faça. O contador não tem que querer mudar, não tem que pegar e tentar arrumar todos os buracos da casa da noite para o dia. Não, se ele fizer isso, sabe o que vai acontecer? Assim, aí o produtor vai olhar e falar assim: não, mas eu gostava daquele buraquinho ali. Sabe? Então, é difícil. Então, o que eu digo para o contador? Que são meus alunos nos cursos de produtor rural, vai se especializar em especialista tributário em produtor rural. Eu ajudo vários contadores do Brasil inteiro a atender o produtor rural. Então, faço convite aqui para quem estiver interessado aí na descrição do vídeo, tem algumas informações sobre o meu curso lá, né? Mas eu falo assim sempre, gente, você não tem que querer mudar a vida completamente do produtor rural. Apresenta tudo o que precisa. Fala assim, ó, temos tudo isso para arrumar, mas vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma coisa de cada vez. Vamos fazer esse, que é mais fácil, depois é esse. E vamos arrumando aos poucos, sabe? Para não ter um impacto assim gigantesco. Senão ele vai pensar, sabe o que o produtor vai pensar? Assim, não, peraí, o que essa pessoa está querendo mexer aqui na minha vida, que está querendo mudar completamente a minha vida, minha rotina, meus gastos, meu tudo. Não, 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 some daqui. Entendeu? Então, vamos aos poucos, vamos falar vamos adaptar, vamos ajustar aos poucos. Você não precisa querer mudar tudo uma vez, só que você tem que saber o seguinte: amenizar é importante, amenizar esse impacto, né? E você tem que estar preparado para impacto. E aí, você estando preparado, não tenho dúvida que amanhã ou depois você vai falar assim: Andréia, ainda bem, Andréia, que eu participei daquela live com você e o professor Gabriel, porque agora estou recebendo aqui, ó, isso aqui, ó, e como a gente fez tudo certo, a gente está, ó, nadando de braçada agora, eu estou com a cabeça no travesseiro, ó, não devo nada para ninguém, entendeu? Então é isso que a gente deseja para todos. A gente deseja que tenha vida próspera, mas vida próspera sem dor de cabeça, sabe? Sem dor de cabeça, sem dever nada, nenhum centavo para ninguém. Certo? E eu conheço, assim, produtores rurais,
a honestidade deles é absurda. Sabe, André? É absurdo. Você não gosta de vender nada para ninguém, nem um centavo para ninguém. Não deve um dia sequer, sabe? Então, às vezes só tem que é uma questão de saber transferir essa informação para ele, para poder, para poder amenizar esses impactos e prosperar, né? E crescer mais ainda. Porque a partir do momento que você não tem mais medo de crescer, porque se você cresce muito, André, se você cresce muito, você vai pagar mais imposto. Tem gente que tem medo de crescer porque vai pagar mais imposto. Ah, eu não acredito. Você tem medo de. Tem gente que tem medo de fazer uma operação internacional, exportar, a vender o dólar, vender o produto dele ao dólar quase R$ 6, porque vai pagar muito imposto. Meu amigo, o que você vai ganhar, o que você vai ganhar com isso vai fazer com que você pague muito mais imposto. Quanto Sim. mais você paga imposto, mais você está prosperando. Ah, Gabriel, mas eu não gosto dessa ideia de pagar imposto. Mas eu vou te falar uma coisa: a melhor coisa que tem é você pagar imposto. Você paga imposto é porque você está crescendo, entendeu? Você está prosperando. Aí chegou uma hora que você fala assim: nossa, eu já cresci muito e não devo nada para ninguém. Aí é a melhor coisa que tem no mundo. Não tem coisa melhor, entendeu? E é isso, Andréia, né? Eu Eu agradeço. sei, Gostaria eu de sei agradecer. de um caso de um produtor, né, Uhum. que ele pagou 350 mil de imposto sorrindo, sabe? Então, são coisas assim, pensa, você conseguir chegar nesse patamar de você pagar 100 mil de imposto sorrindo. Por quê? Porque tu comprou toda a frota dos teus equipamentos, máquinas agrícolas e já pagou tudo. Então, assim, não, você vai ter que tributar a sua produção. Imagina quanto você produziu para pagar 100 mil de imposto. Então, essa questão assim que tem que se ver, como o professor colocou, não pode ter medo de crescer, né? A mesma coisa assim, quem tem um carro mais, eu acho que todo mundo já teve um carrinho mais simples, né? Que às vezes ele não tem um motor muito potente, ele não anda muito. Aí você foi lá e comprou um carro mais seminovo, um carro do ano, que você mal pisa no acelerador, ele está voando. Então, você não pode ter medo de pegar uma máquina melhor, você não pode ter medo, assim como você não teve medo de investir num carro melhor para que você venha ter um resultado melhor, um desenvolvimento melhor, você não pode ter medo de crescer, né? Mas para isso é bom você estar com a tua base sólida para você crescer e estar tranquilo, deitar no seu travesseiro e dizer: meu patrimônio dobrou, duplicou, triplicou, né? E é isso que nós queremos. Nós queremos que o produtor fique mais tranquilo, seguro e que aumente a sua produção aí com segurança. Que show, que show. Essa live foi tão gostosa porque a gente conversou, André, bem tranquilo, assim, como se estivesse batendo um papo no escritório, entendeu? Das coisas da vida do produtor rural, da parte Verdade. tributária. Então foi muito bom de tá aqui com essa turma que está nos vendo. E, poxa vida, agora nós chegamos no momento de agradecimento, né, Andréia? Verdade. Passou a hora que a gente nem viu. Passou a hora que a gente nem viu. Mas eu gostaria, de antemão, de agradecer a todos que estão nos vendo, especialmente todos que estão nos vendo, dedicaram o seu tempo para estar aqui. Mas com certeza o tempo que você dedicou para estar aqui não é tempo perdido, não. É tempo investido em conhecimento, é tempo investido em sabedoria, entendeu? E a gente faz disso aqui de coração mesmo para você realmente crescer. E eu gostaria imensamente de agradecer, além de todos que estão presentes nesse canal e que estão nos assistindo depois também, depois que com certeza essa live vai circular aí para muitos produtores rurais, né? Porque o pessoal às vezes não está lá com a família agora, amanhã chega lá no escritório, chega no administrativo, vai assistir a live. E compartilha com o pessoal, porque isso que é importante. Se você compartilhar isso, quantas pessoas você pode ajudar? Quantas pessoas você pode ajudar? Infinidade de pessoas. E aí, assim, quando você sentir que realmente ajudou, aí você fala, poxa vida, lembra aquela coisa, aquela live que você compartilhou? Ela me ajudou um monte, resolvi um monte de coisa da minha vida, agora minha vida é outra, entendeu? E Andréia, eu tenho que agradecer você, acima de tudo, também pelo convite de estar aqui na live, né, a gente conversando em redes sociais e tal, a gente chega aqui, né? E eu sou grato por isso, gratidão eterna de estar aqui. Você é um profissional, exímio profissional, referência, fala super bem, sinto confortável em falar com você. Imagina um produtor, então, falando com você. Então, eu só tenho palavras para te agradecer
e agradecer a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado mesmo, de coração, tá? E eu espero fazer mais vezes isso com você. Aqui, todo convite que tiver aqui, eu vou ficar muito feliz se tiver um próximo convite. Tá legal? Ah, com certeza. Bom, eu só tenho que agradecer você, né, professor, porque eu te conheci pessoalmente faz mais ou menos um ano, num curso que a gente fez pelo SESCOM em Joaçaba, né? E desde ali acompanhei nas redes sociais, aí esse ano a gente abriu o escritório, e então, assim, são coisas que eu só tenho que te agradecer mesmo pela tua formação, pela tua espontaneidade de se prontificar e estar aqui conosco, né, para compartilhar o teu conhecimento. A gente sabe que você investiu muito para chegar onde você chegou. Hoje, para mim, eu tenho você como mestre na área, né? É um ícone para mim de referência, não só para mim, mas também para alguns colegas meus de profissão aí, né? Que a gente adora a tua matéria, o teu conteúdo também, e a gente deixa aí também para os produtores, né? Que a gente sabe que nem todos têm tempo para estar acessando os vídeos, mas se inscreva no canal do professor Gabriel ali, que é Contabilist Play, né? E acompanhe as novidades que está ali no meu canal também. A gente traz aqui informações referentes somente ao agronegócio, né? E assim você vai estar por dentro e informado daquilo que está mudando, né? A nossa dica está aí, vai depender de você se você vai querer tomar a iniciativa aí e se regularizar nas novas mudanças, nas novas normas da tributação rural. Precisando de nós, só chamar que nós estamos aí. Show, show. Muito obrigado, gente. Até a próxima aí. A gente se vê na internet. Abraços. E não pessoalmente, quem sabe um dia, né? É verdade. Até.